Olá pessoal, hoje estou aqui mais uma vez para dar início a mais um episódio dos Renascidos Cast. A palavra que foi escolhida e vai ser citada no dia de hoje será lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 ao 30. Passo a palavra para Gabriel. Diz assim: o reino dos céus pode ser ilustrado também com a história de um homem que ia para um outro país e então reuniu seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, divididos de acordo com a competência dele. E então partiu para a sua viagem. O homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente para negociar e ganhou outros 5 talentos. O homem que tinha 2 talentos ganhou outros 2 talentos. Mas o homem que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. Depois de muito tempo, seu Deus voltou da viagem e chamou os 3 para prestarem conta. O homem a quem tinha dado 5 talentos trouxe-lhe os 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja aqui, estão mais 5. O Senhor elogiou o servo: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o ponherei sobre muito. Venha festejar com o seu Senhor. Depois veio o homem que tinha recebido 2 talentos e disse: patrão, o Senhor me deu 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Muito bem, servo bom e fiel, respondeu o seu Senhor. Você foi fiel no pouco, agora eu lhe darei muito mais. Venha festejar com o seu Senhor. Então o homem que tinha recebido 1 talento disse: patrão, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o talento na terra, e aqui está ele. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, já que sabia que eu escolho onde não plantei e junto onde não semeei, você deveria ter pelo menos ter posto meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. Tira o talento deste homem e dê aos homens que tem 10, porque aquele que usa bem o que lhe dão, este será dado ainda mais, e terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, até mesmo um pouco que tem será tirado dele, e joga os 7 minutos lá fora, no escuro. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará no seu trono de glória celestial. E aqui, irmãos, nós podemos ver que aqui vai contar uma parábola que fala sobre ali 3 empregados. Aqui vai estar falando sobre cada um que recebeu ali uma certa quantia ali de talentos. E esses talentos nós podemos ver que são responsabilidades. Então ali o que tinha mais recebeu mais responsabilidade, que era mais capaz. O segundo um pouco menos e o último menos ainda. E aqui o Senhor conhece cada um, né? Ele ali não deu ao que depois foi infiel ali 5 talentos. Ele não deu ali muitos talentos, porque sabia ali da sua limitação. Ele por isso que deu um, seria mais fácil para ele estar administrando. E assim é conosco também, que nós possamos estar nos aprofundando aqui, para estar entendendo que esses talentos são responsabilidades, independente de ser dinheiro, que o próprio talento aqui significa dinheiro, independente de ser dons que o Senhor nos dá, espirituais ou não, dons de servir, dons de estar aqui louvando na igreja, tocando, dons de qualquer habilidade que for, o Senhor deu essa responsabilidade para a gente. E quanto mais dons nós temos, mais responsabilidade é. E ali, muitas vezes as pessoas, não tenho tanto dom, não tenho tanto dom. Mas você tem menos responsabilidade. E isso gera um agradecimento, porque o Senhor conhece cada um de nós e sabe das nossas limitações. E devemos ser gratos àquilo que Ele nos deu e desenvolver para que nós não sejamos como esse servo fiel, né? Vamos estar lendo aqui o versículo. Jesus continuou: o reino de Deus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta de sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Então aqui, como eu falei, foi de acordo com a capacidade. O Senhor sabia ali aquele que poderia fazer mais e o que poderia fazer menos, mas Ele não importa com a quantidade, Ele não se importa com aquilo que nós fazemos, se nós estamos sendo fiéis ou não. E aqui ainda vai falar: ao primeiro deu 500 moedas de ouro, como vai ser ali 5 talentos em outras traduções, certo? É isso mesmo, né? E
aí, ao segundo deu 200, e ao terceiro deu 100, que vai ser 2 moedas de 2 talentos e uma moeda. E aqui ainda continua. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu, logo fez negócio com o dinheiro e conseguiu outros 500. Então ele foi fiel, ele rapidamente, ele já falou, meu Senhor me deu e eu tenho que estar fazendo. Ele foi ágil, ele não esperou ali, ele não ficou assim, meu Deus, será que pode acontecer? Mas como fala, se ele conhecia o empregado, porque o amor do Senhor lança, se ele conhecia o seu Senhor, porque o amor do Senhor lança fora todo medo, então ele sabia que ele estaria ali fazendo para o seu Senhor. E que o Senhor ali confiou porque ele conseguiria. Então logo ele já foi, logo ele já fez. E assim, devemos ser nós. O Senhor nos confiou esses talentos para estarmos ali ajudando o próximo. Porque tudo que a gente tem é para estar servindo. Afinal de contas, as pessoas ganham dinheiro se for no trabalho, elas estão servindo. Se elas for donas de um comércio, elas estão servindo algo, algum produto, e assim por diante. Então, ali tudo é questão de estarmos servindo uns aos outros, né? E que nós possamos ser assim. Os meninos queriam comentar, queriam todos. A gente algo interessante nesse 15, que a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Então, assim, o importante, como tu falou, não é o quanto a gente recebe, mas é o que a gente faz com o que recebeu, porque se a gente toca, a gente tem que ser fiel ali, a gente tem que estar ali se comprometendo com o ensaio, de estar ali tocando para o Senhor, de estar adorando. Se um já é pregar, que a gente tem que estar ali estudando a palavra, vendo ali o que vai falar, o que vai pregar, e assim, uns vai ter mais, outros vai ter menos, conforme a nossa capacidade, né? Mas a gente tem que estar ali se comprometendo e sendo fiel com o que a gente tem, né? A cada dia tem algo, vou fazer aquilo ali, vou dar o meu melhor, assim como o que fez 5, que ele deu o seu melhor, assim como o que teve 2. Mas o que teve 1, ele não foi, né? Ali ele pegou e escondeu, ali ele não quis, ali ele deixou guardado e não se esforçou para produzir mais, né? E você vê que foi até o que nós estávamos falando, né? Creio que foi ontem, esses dias também aí atrás, diante do querer, né? Porque ali o que recebeu 5, ele quis ali, né, entregar mais ao seu, muitas vezes, de certa forma, senhor ali, né? E o que deu 2 também quis, só que aquele 1, ele achou que não era capaz, foi e enterrou diante ali, como nessa Bíblia que vai falar que é talentos, diante assim, né? E é diante do querer, nós devemos querer estar cada vez mais entregando mais ao Senhor. Se o Senhor nos deu uma coisa, está ali cada vez mais buscando estar ali entregando mais, está dando mais de nós ao Senhor, né? É diante do nosso querer, é diante do nosso falar, eu vou buscar e vou querer e vou fazer, né? Porque se ficarmos ali com o braço cruzado, se acharmos, eu não sou capaz, isso pode muitas vezes nos fazer diante ali, né? Pode nos fazer ali não estar tendo o que poderíamos ter, né? Como ali foi o do 5. O que recebeu 1, ele poderia falar, eu vou multiplicar, eu vou ficar com 2. E ali depois meu Senhor vai vendo como é que eu multipliquei, que eu usei o dinheiro de forma correta, como vai falar diante dos meninos ali na tradução deles. Que foi 100, creio que foi 100. Aqui fala 100, 200 e 500. Então, e ali ele poderia o que ganhar 200 moedas e entregar ali, né, ao seu Senhor. Mas não, ele foi e enterrou porque ele achou que não era capaz, né? Titi, quer falar? Vai falar aí. Então, como eu falo, dando recado pessoal de casa aqui, o que ganhou 5 não é mais importante, não é melhor do que ganhou. Claro, as limitações, como Davi mesmo citou anteriormente aí, Gabriel, Arthur, mas assim, cada um em seu papel tem que desempenhar aquilo que Deus colocou, né? Porque aquele que ganha 5, aquele que ganha 1, tem que se vir do mesmo jeito, tem que se entregar do mesmo jeito, tem que fazer aquilo que Deus propõe para a nossa vida. E comigo, mais você, não é diferente. Deus pode entregar 5, 8, 10, 12. Claro que isso são exemplos, mas a gente, a partir daquilo que Deus nos entregou, a partir dos dons, das coisas que Deus nos confiou aqui nessa terra, a gente tem que agir em prol de glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então, você ou eu não é mais importante se eu receber algo melhor, algo maior. A mensagem clara que eu quero dizer aqui é que devemos desempenhar aquilo que Deus nos confiou, seja 1, seja 2, seja 3, seja 10, da mesma forma. Então, eu não sou mais importante que você se eu receber 5, 8 e você receber 1. Mas
aquilo que Deus nos deu, a gente tem que administrar com carinho, com amor, em prol de glorificar o Senhor Jesus Cristo. E não ficar reclamando, temos que servir. Servir porque Deus nos manda servir a todos. Quem quiser ser o primeiro será servo de todos. Então, que possamos, a partir desse ensinamento que os meninos estão dando aqui, que todos nós estamos dando aqui, separe, reflita, pense, que por mais que só me deram 1, 2, 3, 4, 5, claro que são exemplos aqui, mas que possamos estar desempenhando o nosso melhor para glorificar a Cristo. Essa é a minha missão. Diz assim: depois de muito tempo, o senhor deles voltou da viagem e chamou os 3 para prestarem conta. O homem que lhe tinha dado 5 talentos trouxe-lhe os 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja aqui, estão mais 5. O Senhor elogiou o servo: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha festejar com o seu Senhor. Então aqui nós vemos, meus irmãos, o Senhor se alegrou, porque esse servo que tinha 5 talentos, ele foi responsável. Ele fez o que tinha de fazer, ele sabia que tinha suas responsabilidades, que tinha os seus dons, que tinha as coisas ali, que Deus deu a capacidade para executar algo ali, e ele fez. E assim nós temos que estar, porque o Senhor se alegra quando a gente tem ali um compromisso realmente. Ele falou assim: eu vou dobrar aquele dinheiro, eu vou fazer o que meu Senhor fez ali, eu vou fazer aquilo ali, vou ter responsabilidade, porque as coisas do céu é com responsabilidade. Não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, e ali achando que está bom, não. Mas ali fazemos com responsabilidade, fala assim: ó, eu vou fazer, assim como esse homem. E aqui o Senhor se alegrou, né? Porque ele fala: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha festejar com o seu Senhor. Então, empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: Senhor, o Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bom, muito bem, empregado bom e fiel. Disse o patrão: você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso por você para negociar com muito. Venha festejar comigo. E aqui eu vejo ali, porque na palavra do Senhor, se eu não estava engano, em Lucas, vai falar assim: se você for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Parece até como procura aí. E aqui a gente vê que o Senhor fala a mesma coisa. Do que conseguiu ali 5 talentos ou 500 moedas de ouro e 200. Ele falou a mesma coisa: muito bem, empregado bom e fiel. Disse patrão: você foi fiel negociando com dinheiro e por isso vou pôr para negociar com muito dinheiro. Venha festejar comigo. E nas 200 também. Muito bem, empregado bom e fiel. Disse o patrão: você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você negociando com muito. Venha festejar comigo. Então ali não era a quantidade, mas sim o que nós fizemos com esses talentos. E esse talento, irmão, é tudo quanto nós fazemos. Na palavra fala: quer comais, quer bebais, fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Então, se é no seu trabalho, se é a fazer em sua casa, se é no estudo, se é em qualquer coisa na relação entre os irmãos da igreja, está servindo ao Senhor, tudo nós temos que estar fazendo como isso o Senhor. Lucas 16, 10. Diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então, irmão, nós não precisamos estar esperando muito. Nós não precisamos estar esperando a oportunidade de eu servir na igreja, por exemplo, é quando eu for cantar, pregar ou tocar. Não. Se você tem a oportunidade de estar ali na entrada da sua igreja recebendo, principalmente aqueles que são visitantes, são novos, receba ali com todo esforço, recebam toda diligência. Se é estar pregando ali um copo de água, se é estar ali, poder estar arrumando os bancos ou as cadeiras, quer que seja, que você possa fazer assim. Isso também é assim em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que ser diligentes e ser fiéis ao que o Senhor tem nos dado, porque isso tudo não é o homem que tem nos dado, mas sim o Senhor, as oportunidades de trabalhar, as oportunidades de servir, as oportunidades de estudar, e o que quer que for ali, seja com nossos irmãos da igreja, com nossos pais na nossa casa, com nossos amigos em outras áreas da comunidade, que nós podemos ser assim. Nós podemos cada vez mais estar pedindo ao Espírito Santo para que nós não sejamos apenas ali usados de vez em quando pelo Senhor. Porque ali o Senhor usou até uma mula para falar com Balaão. Mas que nós podemos querer ser amigos desse servo, desse Senhor, e ser chamado de servo bom e fiel. E naquele dia eu vi desse servo bom e fiel. Entre servo bom e fiel
Bom empregado e disse patrão, muito bem. Não, muito bem, empregado bom e fiel. Disse patrão, você foi negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então imagina o senhor, ao entrarmos ali no céu, está falando, venha festejar comigo. Você foi fiel naquilo que eu lhe dei. Então que nós possamos ser assim. E eu vejo assim também, né, que os dons que nós temos, não é para a gente estar nos orgulhando, estar usando para mostrar que sabemos, né? Mas como foi falado aqui, é para a gente usar a obra do Senhor, estar cada dia mais cooperando para o reino de Deus, né? Porque se Deus nos deu algo ali, nos confiou, é para a gente fazer com amor, com dedicação, sem ali aquele aplauso, porque muitas das vezes o que vamos fazer, muitas pessoas às vezes podem ali não gostar, às vezes ali não dá o verdadeiro conhecimento, mas a gente não pode fazer porque a pessoa não me ajudou no final, não vou parar de fazer, não. A gente, desde que seja algo mais simples, até as coisas maiores, nós não estamos fazendo para mostrar que sabemos, e sim para fazer para o Senhor, porque a cada dia mais, né, por tudo que nós sabemos fazer, nossos dons temos, que Deus nos confia, possamos usar para a honra e glória do nome do Senhor, e não para a nossa própria glória. Né? E eu vejo assim, né, que diante, muitas vezes, quando ele está falando diante dos dons, talentos, assim, né, eu vejo diante do culto, assim, da igreja, diante do Senhor aqui, né, da casa do Senhor, como estamos diante, buscando cada vez mais. Creio que vocês que estão assistindo têm ali, muitas vezes, de certa forma, uma religião que buscam, que vão. E ali, muitas vezes, vocês podem pensar, mas moço, aquela pessoa tem dom, está ali na frente, está ali cantando, como Deus já está falando, né? Está ali diante, muitas vezes, ali, diante do altar, ali cantando, louvando, ali lá levando uma palavra, ali tocando, está fazendo aquilo, se eu pudesse, diante, muitas vezes pode estar pensando assim, né? E ali tem um dom melhor, de certa forma, assim, entre aspas, de estar ali servindo, de estar ali fazendo essas coisas, porque eu vejo que o dom não é só muitas vezes estar ali cantando, estar louvando, mas é estar servindo, é estar fazendo tudo que for para servir ao Senhor, tudo que for para entregar ao Senhor, é para estarmos ali, é um dom que Ele nos proporciona. Porque ali, de certa forma, vocês podem estar admirando ali a pessoa que está ali na frente, aquela pessoa pode ter aquele dom, mas não está entregando ao Senhor, só está cantando para pessoas, para vidas, para os outros olharem. E de certa forma, vocês que têm ali um dom de estar seguindo, de estar muitas vezes, como Deus falou ali, como foi a palavra? Acolhendo as pessoas ali novas. Muitas vezes tem pessoas que têm os dons de estar acolhendo uma pessoa, sabe conversar, sabe falar, senta aqui, vem, sabe ali acolher, a pessoa sente acolhida com aquela pessoa. Mas ali aquela pessoa muitas vezes fala, não, esse dom aqui eu não quero não. Como foi aqui, o que recebeu um. Falar, esse daqui eu não quero, e acaba enterrando aquele dom que o Senhor proporcionaste, né? E dons são uma responsabilidade, então ali muitas vezes você vê, aquela pessoa ali está fazendo isso, está fazendo aquilo. É responsabilidade, ali está tendo que exercer responsabilidade. Ali responsabilidade não é algo fácil, é algo ali que requer determinação, perseverança, de cada dia estamos fazendo. Então ali muitas vezes a gente pode ver as pessoas romantizando, queria ter isso, queria ter aquilo, mas isso são responsabilidades e talvez se você não tem, é porque ali você não conseguiria, eu não conseguiria estar fazendo aquilo da melhor forma, né? De estar ali agradando o Senhor, poderia errar, poderia pecar, e assim tem que ser a gente. E também outro ponto que eu vejo é que esses talentos eram dinheiro, né? Então ali a gente também tem que ter ali cuidado com o nosso dinheiro, sendo diligente, porque creio que o Senhor também levará isso em conta. Ali, será que eu estou usando esse dinheiro também para a obra do Senhor? Será que ali eu tenho ajudado também as pessoas que têm perto de mim? Será que eu tenho sido ali financeiramente organizado para estar tendo ali uma condição de vida melhor? Hoje estou pegando esse dinheiro e deixando sair por ralo, estou ali, fico comprando coisas que não prestam, e ali minha família talvez não tenha aquela condição que poderia ter, eu não estou ajudando a igreja do jeito que poderia ajudar, não estou ajudando os próximos. Então vejo que isso nós também temos que ter cuidado. Se quer falar, pode dizer. Responsabilidade, falando para o povo aqui de casa, gera com intimidade, gera com relacionamento. Então, a gente não acha que a gente vai criar responsabilidade sozinho, ainda mais em prol das coisas do Senhor, né? Em prol de glorificar o nome do Senhor. Então, o Senhor vai nos ajudar, o Santo Espírito Santo vai nos ajudar. E o que podemos fazer? Buscar o Senhor diariamente, incessantemente, sem cessar, adorar verdadeiramente o Senhor. Então, essa responsabilidade que Davi citou aí, gera com intimidade, gera com relacionamento,
que temos que ter com o Senhor Jesus Cristo. Porque se Deus me confiou dons, talentos, um exemplo aqui, pessoal, e eu não tiver intimidade, eu não tiver relacionamento com Ele, como eu vou criar intimidade a partir disso? Como eu vou criar responsabilidade de glorificar a Deus, sendo que eu não tenho um momento íntimo, um relacionamento verdadeiro com o Senhor? Então a gente tem que parar e pensar de querer buscar verdadeiramente o Senhor, criar intimidade, criar relacionamento. Assim o Senhor irá nos dar responsabilidade, o Senhor irá confiar os dons, o Senhor irá confiar talentos a nós, e iremos fazer, não para nos glorificar, mas para glorificar o santo nome dele. Então, que possamos parar e pensar e querer realmente ter essa intimidade, ter esse relacionamento com o Senhor, que é o que o Senhor quer que a gente tenha, o que o Senhor quer que a gente faça, para assim a gente viver eternamente com Ele e também viver da forma que Ele quer que a gente viva aqui nessa terra. E eu passo a palavra para quem for falar. Vai dizer, mas chegando também, o que receberá um talento diz: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e até morizada esconde na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E aí respondendo, porém, o seu senhor, disse: mal e negligente servo, sabias que sei onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. E ali ele faz uma pergunta, né? E eu vejo assim, né, que aquele homem, de certa forma, que recebeu, ficou ali, de certa forma, com até ele mandou algo ali no grupo, e ali falava sobre o medo, creio que foi desse daqui, né? E ali vendo que ele ficou até com medo, né, de certa forma ali. E eu pensando comigo assim, muitas vezes o Senhor nos proporciona um dom, muitas vezes vai ter pessoas que vai ter 5, 10, muitas vezes ali vai ter esses dons, mas muitas vezes o Senhor nos proporciona um. E aquele é um que é para entregarmos verdadeiramente, que é ali para darmos a Ele e pedirmos de certa forma quando vemos ali que, como Deus falou, diante da responsabilidade, quando vemos que estão ali diante responsáveis, diante dos nossos dons, com aquela responsabilidade, com aquela perseverança, entregando todos os dias, buscando nossos dons, está aperfeiçoando todos os dias, o Senhor vai nos proporcionar mais, o Senhor vai nos conceder mais, mas ali devemos cada vez mais, primeiramente, ter aquele dom que o Senhor nos proporcionou diante de nossas mãos e entregar Ele, né? Porque não basta o Senhor me entregar um dom e eu estar entregando muitas vezes às pessoas, como o Senhor me proporciona um dom de tocar ali, cantar algo assim. E ali eu estar tocando para as pessoas, estar cantando para as pessoas, para elas verem, para ali elas me elogiarem. Mas não, eu devo estar entregando ao Senhor, o Deus que me concedeu, né? E aqui, diante muitas vezes, o homem, o Senhor ali, dá muitas vezes reclama, né, de certa forma, dá uma bronca nele, né? Mal e negligente sempre. E ali, ele de certa forma não foi prudente, ele ali não agiu com a prudência. Ele poderia ter ali sido prudente, falado: mas moço, eu vou conseguir, eu consigo mais um aqui, eu consigo mais um dom, eu consigo mais um talento. Porque se aquelas outras pessoas que estavam comigo tinha 5, tinha 2, conseguiu multiplicar, porque eu não posso, eu também posso, eu também consigo. Ele poderia ter falado nisso, mas não, ali, creio que ele enterrou ali, logo ele, quando ele viu, ali ele poderia também ficar bravo, porque os outros receberam mais que eu e eu só recebi um. Ele poderia ter pensado assim, dessa forma, e ali muitas vezes, de certa forma, ficar ali, achado que ele é ruim, e ali ficar com medo, né, de estar ali tendo esse dom e não estar multiplicando, né? E vejo que esse homem não conhecia de seu Senhor, né? Porque os outros que conheciam logo foram e fizeram. Então eu sabia que o Senhor é um Deus de amor, que confia, que se deu esse talento ali é porque sabia que eles conseguiriam, porque esse Senhor não ia dar ali algo que é valioso. Como aqui vai falar de 100 moedas de ouro, 500 moedas de ouro, 200 moedas de ouro, então é algo que vale, tem valor, para pessoas que ele não confiaria. E ele não conhecia esse Senhor, porque fala, aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que corre onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Se ele ficou com medo, ele não deveria ficar com medo. Porque ali o verdadeiro amor lança fora o medo. E ali o Senhor adverte várias vezes: não temas, seja forte e corajoso, eu estarei com vocês. Ali então nós devemos estar assim, cada vez mais, não estar temendo, mas estar cada vez
prosseguindo em direção a esse alvo e agindo como os outros agiram. Porque depois eles são condenados, né, infelizmente. Porque ele vai falar, por isso você deveria. Ah, não, ainda tem 27, fala. Por isso você deveria ter depositado meu dinheiro no banco. Quando eu voltasse, eu receberia o lucro. Ali seria pouco, seria, mas seria pelo menos uma ação. Pelo menos uma ação ele teria feito, nem isso ele fez. E aqui vai falar, depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Isso aqui, infelizmente, é porque ali, não porque o Senhor esteja isso, mas o Senhor deu essa oportunidade e ali ele não acatou. E será que nós estamos acatando essa oportunidade? Porque isso é um resultado de algo que ele mesmo fez. O Senhor deu ali, como vai falar aqui no começo, e lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade. O Senhor deu dinheiro, não ali algo que ele não poderia fazer, não algo que ele não conseguiria suportar, mas ali ele deu segundo a sua capacidade. E assim é conosco, como quando fala do pecado, por exemplo. A palavra do Senhor fala que ali não, o Senhor não ali deixa que nós sejamos tentados acima do que nós conseguimos. Ali, porém, ele sempre arruma ali, como o padre vai dizer, uma escapatória, um lugar para estarmos saindo. E é assim que nós devemos estar, é agir em todas as áreas da nossa vida, por mais que muitas vezes é difícil, por mais que muitas vezes nós erramos, pecamos, como ali, cada um de nós aqui, creio que temos lutado diariamente para estar vencendo, para estar ali prosseguindo, porque ali nós sabemos que não é fácil. Enquanto estamos nesse mundo, estamos ali lutando e estamos vencendo. Graças ao Senhor, alguns dias nós podemos até estar mais fracos, alguns dias até estar perdendo, mas temos que sempre estar se lembrando que o Senhor é o Deus que nos dá a vitória, Ele está nos levantando, nos erguendo, e o Senhor me dê mais do teu Espírito. Porque, como falei aqui com os meninos, ali o melhor remédio do pecado é o Espírito Santo, é a presença do Senhor. Porque quando nós temos ali o Espírito Santo cada vez mais perto de nós, a presença dele, nós tememos, nós falamos: eu não quero saber de outra coisa, eu quero o Senhor. E é necessário mais, porque um pouquinho que a gente esfria, a gente já está ali se desviando, saindo do caminho certo, e nós não podemos estar assim, porque nós temos que ter a consciência que a presença dele está conosco. Como esses dias vi um exemplo, um cara estava indo ali, estava buscando sua esposa, e o filho entrou escondido ali, né, no carro. E quando a mulher entrou, cumprimentou ele e cumprimentou o filho. Aí ele olhou assim, aí viu que ele tinha estado escondido no carro. E não que ele fez nada errado, mas aí ele ficou pensando: meu Deus, será que eu falei aqui? Será que eu fiz aqui dentro desse carro? Porque ali estava uma presença que ele não estava tendo noção. E assim a gente deve ter com o Senhor. O Senhor está aqui, o Senhor está em seu lar. Quando estamos fazendo qualquer outra coisa, o Senhor está conosco. E ali, por que nós erramos? Porque nós não estamos tendo esse temor que o Senhor está presente. Aí, por exemplo, se um assaltante vai assaltar um lugar e a polícia está ali, ele tem, porque ali ele vê essa presença. E assim é conosco, se nós fazemos algo de errado, e ali nós sabemos que vamos desagradar o Senhor, temos essa consciência, nós não vamos querer fazer, mas se a gente está sem essa consciência, então que nós possamos, irmãos, não estar assim, que nós possamos ter cada vez mais essa consciência. O Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda, e sendo como esses servos bons e fiéis aqui, que ali executaram o que era para ser feito, né? Viver diante deste mundo não é porque ali o Senhor desses homens amava mais eles, não é mais não. Todos tinham uma certa capacidade, todos tinham ali muitas vezes uma capacidade ali diante deles, né? Um tinha mais, outro tinha um pouco menos, e outro tinha menos ainda, mas de certa forma todos tinham a capacidade. E eu vejo que todos diante deste mundo também têm a capacidade de estar buscando ao Senhor, de estar entregando ali a Ele, de estar ali cada vez mais sendo capacitado por Ele. Muitos podem até falar: mas moça, eu não tenho capacidade de estar falando, mas ali eles vão desenvolver, vão trabalhar para estarem falando, para estarem ali fazendo algo diante para o Senhor, né? E eu vejo que é como esse homem diante que teve ele poderia falar: mas moça, eu tenho uma capacidade aqui, eu tenho um pouco de capacidade, de certa forma ele poderia pensar isso, e poderia falar: mas eu não vou fazer nada não, porque eu tenho medo, depois eu não conheço meu Senhor ali, eu tenho medo, não vou. Porque ele conhecia de certa forma, né? Ele até conhecia e falava: mas moço, esse homem é duro, eu estou com medo. Mas não, ele poderia também ter falado:
mesmo que ele é duro, eu vou cada vez mais mostrar para ele que eu sou capaz e vou buscar estar entregando mais a ele, né? E seguindo aqui no 28, diz assim: atire o talento deste homem e dê ao homem que tem 10, porque aquele que usa bem o que lhe dão, a ele será dado ainda mais, e terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, até mesmo o pouco que tem, será tirado dele. Então, eu acho muito interessante nesse 29, que diz assim: porque aquele que usa bem o que lhe dão. Ou seja, a gente pode estar fazendo até as coisas do Senhor, a gente pode estar tocando, pode estar ali cantando, podemos. Mas se a gente não estiver fazendo aquilo de coração, de nada vai adiantar, né? Se estivermos ali fazendo para me mostrar, vou fazer aquilo ali para as pessoas verem que eu sou bom, vou fazer aquilo ali para as pessoas verem como é que eu sei. Não, temos que fazer ali para o Senhor, temos que estar nos esforçando para dar o melhor, sim, mas sabemos que tudo que a gente faz, como Paulo sempre diz, como Paulo diz na palavra, que tudo o que fazeis como para o Senhor e não para os homens. Então o reino dos céus é assim, as coisas que a gente faz para o Senhor é assim. A gente não faz para a gente, não é para a gente nos amostrar, mas é para cada dia mais a edificação da igreja. A gente sabe tocar o instrumento bem ali, a gente ajudar no louvor, a gente está ali. Se o Senhor deu uns dons de pregar, que a gente pregue. E o Senhor fala, né, que a uns o Senhor deu o dom de pregar, outros o Senhor deu o dom de evangelizar, de ser missionário, de ser profeta. Então cada um tem a sua responsabilidade e que nós não possamos estar fugindo e nem tendo medo, assim como esse cara teve. Ele pegou, escondeu porque ele teve medo, mas que a gente não possa fugir dessa responsabilidade, mas que a gente possa ir em frente, por mais que seja ali difícil, né? Mas que a gente possa ir e não fugir da nossa responsabilidade, né? Se ninguém tiver mais nada para falar, creio que podemos estar finalizando, né? É isso que nós devemos estar fazendo como para o nosso Senhor, como esses servos fizeram para o seu Senhor. Aqui não relata o que eles fizeram ali por outra coisa, o que eles fizeram para alguém ver, ali só relata os servos do seu Senhor, e que nós possamos estar assim, esquecendo ali dos que estão ao nosso lado, esquecendo não ali de não servir, mas assim, estou falando para o Senhor, se eu estou fazendo mesmo para Ele, que eu venho estar fazendo para o meu Senhor primeiro. Nós possamos estar assim, porque assim nós alcançaremos ali, não a perfeição, mas ali, como em algumas situações fala ali, alcançaremos a maturidade, a estatura do varão perfeito, e que podemos estar assim, porque ali nós sabemos que há muitas dificuldades em nossa vida, mas cada dia o Senhor ali nos levanta, o Senhor ali, as misericórdias do Senhor se renovam para que nós possamos estar cada dia mais perto dele, cada dia mais fazendo a sua vontade. E antes de passar para ti, vou pedir que venham ore e agradeço a cada um que ficou até aqui, que tem ouvido não só aqui o podcast, mas os princípios básicos, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha estar tocando em seus corações e que assim nós possamos cada vez mais ser edificados e estar em direção ao nosso lado, que é o Senhor. Né? Querido Deus, nosso Pai, que você possa estar nos ajudando, Senhor, a saber utilizar, Pai, cada dom que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque mesmo que o Senhor nos dá, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos capacita. E que a cada dia mais, tanto nós como os nossos ouvintes, Pai, possam estar usando esses dons, esses talentos, para a honra e glória do Teu nome. E o medo, Pai, a insegurança, ali também está nos impedindo de estarmos agindo, de estarmos cumprindo ali com os dons que o Senhor nos deu. Mas que a cada dia mais possamos estar fazendo algo para contribuir para o reino, para a Tua igreja. Que cada um possa ser abençoado, Pai, pelos dons que o Senhor deu. E que o inimigo, Pai, não venha estar nos iludindo, achando que os dons é para nós tirarmos benefícios próprios, ali para mostrar que sabemos fazer alguma coisa, para aí, se a gente não fizer, ninguém consegue fazer, mas que possamos entender, Pai, que devemos ter humildade, o mesmo tendo bastante dom, e compreender aqueles que tiverem menos, e porque sabemos, Pai, que tudo isso pertence a Ti, não vem de nós, mas é o Senhor que nos dá, e que possamos a cada dia mais ter sabedoria para estar utilizando cada um dos dons que o Senhor nos dá, e que possamos ser achados servo bom e fiel a cada dia mais, que possamos estar, Senhor,
fiel, independente do que vai acontecer em nossas vidas, e que possamos dar o nosso melhor de todo o nosso coração, a gente possa estar ali, Senhor, você não olha em si o que é que nós estamos fazendo, Pai, mas a intenção do nosso coração, e que a intenção do nosso coração a cada dia mais seja para glorificar o teu nome, seja para estar contribuindo para o crescimento espiritual do teu povo. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, também pelos princípios básicos, que possa ter a cada dia mais dando resultado nas nossas vidas, na vida de cada pessoa que está assistindo, que a tua, porque sabemos, Pai, que a tua palavra, ela não volta vazia, a tua palavra, ela que nos edifica, que nos dá paz, alegria, e que nos leva à salvação. Que a cada dia mais possamos, como diz Josué, no capítulo 1, se não me engano, no versículo 8, medite de dia e de noite nessa palavra, porque é assim que os seus caminhos prosperarão. Então nos ajuda, Senhor, a estar meditando, a cumprir tudo que está escrito nessa palavra. Eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Eu só tive pelas pessoas, né, que estão sofrendo perseguição, que estão orando por relação ao católico. Senhor Deus, abençoa, Pai, essas igrejas, Pai, essa igreja, Senhor, esses vídeos, abençoe, Pai, proteja, dê força, supra, Pai, as suas necessidades, Pai, e de glória em glória que o Senhor possa estar ajudando eles. Abençoa, Pai, também que eles não te conhecem, onde, Pai, país que não conhece o Senhor, envie, Pai, ali os teus, Pai, para estar indo para ali. Pai, abençoa, Pai, na sua vida também, mas as pessoas que, Pai, não conhecem, que estão, Pai, na nossa vizinhança, ali, Pai, no trabalho, ali, Pai, na escola, na faculdade, seja no for, e que precisa, Pai. Toca no coração dos teus servos, toca no nosso coração, Pai, estar falando, Pai, em cada lugar que estiver indo, Pai. Em nome de Jesus, porque eu sou Pai, e por todo mundo, e pegar a vida, toda a criatura, nós possamos cumprir esse pedido, Pai, que é algo que o Senhor nos mandar fazer também, e que possamos ser, Pai, como esses empregados, que por servos bons e fiéis, e no seu Pai, por passar entre no gozo do teu Senhor, que nós possamos ser assim. Em nome de Jesus, amém. E pode estar fazendo oração, pode estar finalizando. Olá, pessoal. Então chegamos aqui em mais um episódio. Queria agradecer pela compreensão e pela atenção de todos. E a mensagem que eu quero deixar nesse final aqui é que possamos verdadeiramente criar esse laço de intimidade, relacionamento com o Senhor, que assim verdadeiramente iremos saber, principalmente temer ao Senhor, fazer tudo em prol da honra e glória do santo nome dele, e estar fazendo aquilo que o Senhor nos confiaste, aquilo que o Senhor nos entregar, seja de dom, seja de talento, estar servindo o Senhor principalmente, e aprendendo também a servir aos outros. Pois assim, iremos estar fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim eu termino mais um episódio. Mais uma vez queria agradecer pela atenciosidade de cada um de vocês. Até a próxima.